E olha só, o senhor estava falando no começo do programa que hoje, né, dia 26 de junho, a igreja celebra, então, o dia de São Felipe Neri e, por esse motivo, a editora Santuário lança uma linda obra dedicada a esse santo luminoso que é modelo de acolhida, de missionário, de alegria e de amor a Deus e às pessoas. A Michele está aqui na livraria do Santuário Nacional, pertinho da gente, no subsolo. Tomando e vai um trazer cafezinho. todos os Ô, detalhes. Bom dia, Michele, bem-vinda. Bom dia, Letícia, bom dia, irmão Alain, bom dia, Juninho. Um bom dia todo especial para você que está acompanhando o nosso programa Família dos Devotos, segunda-feira, e como o irmão Alain disse, né, dia deste grande santo aí da nossa igreja, São Felipe Neri. E nós católicos, para nós católicos, é muito importante a gente conhecer um pouco mais da vida dos santos, um pouco da trajetória, para a gente se inspirar como seres humanos e também, quem sabe, alcançar o céu, né, fazer esse caminho de santidade junto com eles. E para isso, a editora Santuário nos traz diversos subsídios, diversas obras para que possamos nos aprofundar. E hoje, no dia da memória litúrgica de São Felipe Neri, nós queremos conhecer um pouco mais da história deste santo. E aqui ao meu lado está o escritor, professor Douglas Palmeira. Douglas, seja muito bem-vindo. E já conta um pouquinho para a gente dessa obra que você lançou aqui com a editora. Quem que é São Felipe? Por que a gente deve conhecer um pouco mais da vida dele? Bom dia, Michele. Então é sempre uma alegria estar aqui no Família dos Devotos, na TV Aparecida, e hoje para apresentar mais esta obra, A Vida de São Felipe Neri, como um modelo de santidade para nós. Um sacerdote do século XVI, então 500 anos de distância de nós, mas com um testemunho de santidade muito próximo da nossa realidade. Alguém que, óbvio, realizou milagres, é um testemunho para a igreja, mas que também viveu a sua vida na simplicidade. A gente olha para a vida de São Felipe e percebe um caminho que nós também podemos trilhar, de serviço aos mais pobres e de, como nós colocamos no título da obra, um verdadeiro coração dilatado de amor. Não só pelas obras de caridade, mas porque o coração dele, físico, de tanto amor, de tanto serviço, de tanta entrega, dobrou de tamanho, ao ponto de deslocar 2 costelas. Isso era visto fisicamente. Então, um sacerdote que amou tanto, que se entregou tanto, que o seu coração não coube no peito. Então, hoje, a gente olha para a vida de São Felipe Neri e a gente encontra um caminho de santidade. A santidade é possível e ela é para todos nós. E Douglas, a gente costuma dizer que a gente não pode avaliar o livro pela capa, né? Mas olhando bastante assim o seu livro, dá vontade de mergulhar ainda mais nessa história. Mas qual que foi a ideia, né? É uma devoção sua? Como que você se inspirou para escrever? São Felipe Neri é uma devoção particular minha. Conheci São Felipe Neri há anos por conta de uma frase dele, vou falar dela daqui a pouco, e nutri uma devoção particular. Então, quando a editora Santuário me convidou e me deu uma lista de santos que a gente poderia escrever a biografia, de cara, escolhi São Felipe Neri. Virão outras, nós já estamos escrevendo, mas São Felipe Neri foi a primeira. Primeiro porque nós fazemos aniversário no mesmo dia, né? São Felipe Neri também nasceu dia 21 de julho, só que ele em 1515. Era uma devoção que eu já possuía, mas que eu quis me debruçar para poder estudar. Então nós fizemos uma pesquisa com textos também em italiano, com textos do original, com biografias escritas por pessoas que conviveram com ele. Então hoje a gente apresenta como a mais completa biografia de São Felipe escrita por um brasileiro. São quase 200 páginas, com muitas referências, com muitas notas de rodapé, para que a pessoa conheça o contexto histórico, a vida de São Felipe, mas também a sua espiritualidade, a sua mística e a catequese a partir da vida dele. E Douglas, São Felipe é conhecido aí como o apóstolo da alegria. Você considera que esse seja um dos aspectos que cativa as pessoas a conhecerem um pouco mais da história dele? Sim, hoje antes de vir para cá eu postei a foto de São Felipe nos stories do Instagram e coloquei a frase que é uma das que eu mais gosto dele, que ele sempre pedia: para longe de mim a tristeza e o pecado. Ele é conhecido como apóstolo de Roma por todo o exercício que ele fez, inclusive em anos de jubileu. Ele foi muito importante no jubileu de 1550,
por conta deste acolhimento caritativo, mas também porque ele era um santo alegre. Ele é o padroeiro dos educadores e é padroeiro também dos comediantes, dos humoristas, porque tudo ele fazia a partir da dinâmica do humor, de uma maneira muito rápida. Certa vez uma mulher foi confessar-se com ele porque ela era muito fofoqueira. Como São Felipe deu a penitência para ela? A senhora vai pegar uma galinha, vai matar uma galinha e vai sair depenando ela pela rua. Essa é a sua penitência. Ela faz, quando ela volta, minha penitência está concluída? Ele diz não. Agora a senhora volta e cata uma por uma das penas que se espalhou. Isso é impossível. E aí ele age com humor. Assim é a fofoca. A gente espalha e depois não consegue recuperar. Então, todas as frases, todos os ensinamentos dele eram baseados na alegria. O que não era comum para um sacerdote, para alguém do século XVI. Tratar tudo com humor, com convivência e com alegria. Bacana, Douglas. E olha, os livros aqui, além dele, você tem outras obras pela editora Santuário. Quem quiser adquirir, porque eu acho que vale muito a pena, né, conhecer um pouquinho mais dessa obra. Por que as pessoas devem adquirir e como adquirir seu livro? Eu convido as pessoas a adquirirem A Vida de São Felipe Neri, um coração dilatado de amor, não só pelo seu valor histórico, pelas pesquisas que foram feitas, mas também como um caminho para a gente crescer na santidade. Talvez você que nos acompanha esteja buscando um caminho para crescer na santidade, ou talvez já tenha desistido desse esforço. Que tal se espelhar na vida de alguém que viveu os seus dias e os desafios muito parecidos com os nossos e que não desistiu? Então, é um livro de espiritualidade, é um livro de catequese para que a gente cresça nesse caminho. Então, entre no site da Editora Santuário, entre em contato com a Editora Santuário pelo telefone e adquira um exemplar de São Felipe Neri, que hoje está com 10% de desconto, para que seja mesmo este caminho, esse esforço, para a gente crescer e para a gente entender que a santidade é possível. E aí eu já encerro falando daquela frase que eu disse que era a minha preferida. Quando ele foi convidado a se tornar cardeal, a crescer, a galgar um degrau na igreja, ele olha para o Santo Padre e diz: entre ser cardeal, entre estar direto como um príncipe da igreja, eu prefiro o paraíso, preferisco-lhe paradiso. Todos aqueles que são devotos de São Felipe fazem esse esforço de crescerem e de almejarem, acima de tudo, preferir o paraíso. Que lindo, Douglas. E eu acho que a mensagem principal do dia de hoje também é viver sempre com alegria, né? Nós cristãos precisamos espalhar alegria aí por onde a gente passa. Exatamente. A santidade, embora ela seja um caminho de esforço, é um caminho possível e que a gente precisa fazer com alegria. Sofrimentos nós temos, desafios nós temos, mas a gente abraça a nossa cruz com alegria porque a gente sabe que é a partir da cruz que nasce a ressurreição, é a partir do sofrimento que nós chegaremos à glória. Isso mesmo, Douglas. Muito obrigada por partilhar um pouquinho da sua trajetória aí com a Editora Santuário e também da vida de São Felipe. Eu que agradeço a oportunidade, é sempre uma alegria estar aqui e coloco sempre o meu apostolado a serviço. O que eu escrevo, o que eu produzo é para o povo de Deus, é para que todos nós possamos crescer. Então fica aí o nosso convite para você aí de casa, entre no site da Editora Santuário, adquira também o seu exemplar, aproveita hoje a promoção, os 10% de desconto e não deixe de conhecer um pouco mais da vida deste santo. E ó, eu devolvo para vocês aí no estúdio, mas com essa mensagem, hein? Como que vocês estão vivendo os dias de vocês? Estão com bastante alegria, animados? Ô, Michele, isso é bom demais, hein? Inclusive é o que faz a diferença. Para a gente ser santo, tem que ter muita alegria, não pode faltar alegria não. Tem gente que acha que o santo é não sei o quê. Não, olha, o santo é o seguinte, se você amar, se você fizer o bem, se você servir as pessoas, você está no caminho da santidade, porque foi isso aí que Jesus fez. O santo e o santo nada mais é do que aquele que é um seguidor de Jesus, amigo de Deus, por isso torna-se um modelo, por isso é proclamado santo, pela sua vida virtuosa. Então a gente quer agradecer essa história bonita, né, Letícia? E que a gente precisa conhecer mais dos santos e santas. Com certeza. E a Michele aí com o Douglas já falaram um pouquinho, né, da vida de São Felipe Neri. E ficou aí o gostinho para você adquirir então o livro e conhecer todos os detalhes dessa vida desse santo da nossa Igreja Católica.